E o avô do presidente da região do Vêneto era brasileiro, na verdade. Eu não sei se você sabia disso, mas agora está na hora de saber. Fica aqui no canal, assiste o vídeo até o final, se inscreve no canal, compartilha o vídeo e curte, obviamente, esse vídeo aqui. Eu sou Fernando Menegatti, esse aqui é o canal Lenguamare e você é bem-vindo, canal principalmente aí destinado aos vênetos. E olha só que coisa interessante, eu acredito que muitas pessoas já saibam disso, mas talvez o número de pessoas que não saibam seja maior do que aqueles que sabem. Eu já sei disso faz algum tempo, eu estava para gravar esse vídeo também já faz algum tempo, mas, digamos, faltou oportunidade para isso também. E eu acabei, obviamente, tendo que cavar algumas informações a respeito disso, porque não é todo dia, né, que políticos falam sobre a sua vida pessoal assim, e então às vezes é um pouco difícil de arranjar mais detalhes. Ok, alguma palavra, alguma frase, né, perdida por aí é muito mais fácil do que encontrar realmente o profundo, né, do que como aconteceu, o que aconteceu. E aí, então, fazendo essa pesquisa, eu encontrei alguns relatos do presidente atual da região do Vêneto, caso você esteja assistindo o vídeo enquanto ainda ele está, né, no seu cargo, aqui estamos falando do presidente da região do Vêneto, Zaia, tá? Zaia, Luca Zaia. E sim, na verdade, ali o avô dele, ele nasceu no Brasil. Tá? Ele também faz parte, a família dele também veio para o Brasil. A família Zaia é uma família vêneta / eslava. A gente sabe que existem, né, muitos eslavos, que foi do tempo lá da Sereníssima, que integrou vários países eslavos à Sereníssima República de Veneza. E Zaia também é um sobrenome de origem eslava, portanto, mas também vêneto hoje em dia, né? O que acontece é que volta e meia ele fala sobre essa situação e eu peguei alguns relatos dele também, né? Pelo que eu pude entender, a família, né? A família Zaia, ela veio para o Brasil naquele período ali, período inicial que os vênetos emigraram do Vêneto, que também foi o nosso período inicial, principalmente aqui no sul do Brasil, mas acredito também em muitas outras partes, ali no sudeste também, né? Digamos, o mais grosso da imigração vêneta que chega ao Brasil seria nesse período aí, e foi, pelo que eu entendi, no mesmo período que os Zaia vieram também para o Brasil e se estabeleceram em São Paulo. E aí depois essa geração que veio morreu aqui no Brasil, portanto estaria enterrada, acredito, eu em São Paulo. Olha só que legal. Eles estariam, né? Acredito que sim, estariam enterrados em São Paulo. Essa primeira origem aí, pelo menos, enfim, primeira origem não, né? Mas uma dos pedaços do Zaia, digamos assim, dos pedaços da família Zaia estariam enterrados em São Paulo, que seriam, portanto, seus bisavós, não? Os seus bisavós, mas o seu avô decidiu retornar, pelo que eu li, tá? Vamos lá, olha só, eu vou ler aqui para vocês. Ele fala numa entrevista, né? Saudações a todos os vênetos do Brasil. Eu não sei se era uma entrevista ou uma declaração dele, alguma coisa assim. Saudações a todos os vênetos do Brasil, ele diz. Sempre me lembro de vocês com alegria e também com muito prazer ao ver e pensar que meu avô nasceu em São Paulo no dia 5 de maio de 1896. Aquilo que eu falei para vocês, né? Algo lá do nosso início, da nossa chegada aqui no Brasil. Portanto, as histórias do Brasil, do meu avô, ainda são relevantes hoje, né? Ele fala sempre que se lembra bastante do que o avô dele contava daquele período aqui que ele viveu no Brasil e também da epopeia que os próprios pais, né, que a própria família teve aqui no Brasil. Olha, e a vontade de continuar conectado com os vênetos, ele diz, né, que tem essa vontade, que a família sempre teve vontade de continuar conectada aí com a própria cultura. E aí, a quem então queremos agradecer plenamente, porque se hoje está falando sobre nós, né, que ele gostaria de agradecer plenamente, enfim, aos nossos antepassados e também a nós mesmos, porque hoje nós representamos eles, gostaria de agradecer plenamente porque se hoje o Vêneto pode falar de desenvolvimento, pode falar de indústria, de excelente agricultura, devemos isso aos muitos emigrantes e muitos vênetos que partiram para deixar espaço na mesa para quem não tinha nada para comer. Tá? Então,
Enfim, ele acaba sempre falando um pouco disso em algumas entrevistas, em algumas declarações que ele faz. Eu tenho uma outra aqui que então ele explica um pouquinho mais, vamos ver, olha só. Ele diz, meu avô, que morreu em 1996, não é tanto tempo, né? Em 1996 ele chegou a conviver com o avô dele que nasceu no Brasil. Em 1996, com a idade de 100 anos, o avô dele morreu com 100 anos. Nasceu em 5 de maio de 1896, em São Paulo, no Brasil. Aí se tem alguém aí de São Paulo, alguma pessoa que saiba também essa informação, ele nasceu na cidade de São Paulo mesmo, ou ele está se referindo ao estado e, enfim, nasceu em outra cidade? Se alguém souber disso, por favor, comenta aqui, porque, enfim, né, para eles, às vezes, São Paulo, eles falam assim no geral. Mas eu gostaria de saber se nasceu na cidade de São Paulo mesmo, talvez, né? Acho que sim. Então, em 1896, em São Paulo. Olha só, ele chegou à Itália depois de ter buscado a sorte também em Nova York. O cara era rodado, né? Ele foi para Nova York também. Cresci ouvindo suas histórias, as histórias do que foi um verdadeiro épico vêneto no exterior. Chegou em Little Italy, lá em Nova York, né, no bairro, aos prantos, sem saber uma palavra de inglês. Foi recebido ainda criança com uma maçã, era um imigrante originário de Codogné, da cidade da família lá deles, lá no Vêneto, e aí ele acrescenta que os vênetos no mundo se destacaram por serem pessoas simples, mas honestas até a alma, tementes a Deus. Valores ligados ao nosso mundo camponês que podemos ter perdido, mas que estão firmemente estabelecidos nas comunidades vênetas no exterior. E não estamos falando de um fenômeno residual. Há mais pessoas de origem vêneta fora do Vêneto do que no Vêneto. Isso quem diz é o Zaya, né? Não sou eu. Ele que está falando. Ó. Não estamos falando de um fenômeno residual, ou seja, não é pouca coisa, né? Não é porcaria, não é pouca coisa, porque, segundo ele, existem aí mais pessoas de origem vêneta fora do Vêneto do que dentro do Vêneto. Um povo, então, ele continua, né? Um povo que enfrentou a recuperação em Latina, em Arbórea. Ele está se referindo a algumas cidades ali no interno da Itália, por exemplo, a Arbórea fica na Sardenha, teve uma imigração vêneta ali na Sardenha também, tá? As minas em Martinelli, ou Marcinelli, enfim, acredito que isso aqui seja francês, eu sei que foram para a Bélgica também, essas minas, para trabalhar, né, os mineiros. A floresta para abrir caminho à força no Brasil. Então aqui ele se refere exatamente ao Brasil, né, e a esse lado muito do trabalho, de abrir matas, esse tipo de coisa. Tá? Meu avô me contou como eles tiveram que conquistar espaço na selva sem nunca trair os dois pilares, que significa ser vêneto. Então ele coloca aqui honestidade e solidariedade. Muito bem. Você sabia disso, né? Que o avô dele nasceu no Brasil e que ele conviveu com esse avô até 1996. Ele morreu com 100 anos, o avô dele. E eu gostaria, então, deixa aqui, né? Como se alguém sabe, eu gostaria de saber se ele nasceu mesmo na cidade de São Paulo ou se foi mais para o interior de São Paulo, né? Ele deve ter tido, porque ele fala que, enfim, teve ali o trabalho com o campo e tal, talvez tenha sido mais no interior de São Paulo, não saberia dizer para vocês, então eu conto com a ajuda de vocês também. Se você gostou do vídeo, curte o vídeo, se inscreve no canal, não esquece de compartilhar o conteúdo e também, se você quiser, tem um botão aqui que é o Valeu, você pode apertar esse botão aí e doar o valor que você acredita que seja justo também. Se quiser aprender língua vêneta, tem o curso de língua vêneta do Linguamare, você consegue acessar mais detalhes aqui pelo link que eu deixo na descrição do vídeo e também nos comentários, muitas vezes fixados aqui, né? O primeiro comentário fixado do curso de língua vêneta. É isso aí, pessoal. Então, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima. Strucon e tchai tchai.